a gente tinha no conteúdo de hoje, né? Falando sobre despesas e receitas. Não vamos fazer um comentário aqui. E assim, há um momento que muitos contadores têm dificuldade para mensurar uma despesa, entendeu? Qual é o momento que essa despesa ocorre, tá? Essa pergunta foi muito pertinente ontem, porque realmente é uma dúvida que muita gente tem, a gente fica às vezes na dúvida, né? Aí, depois de um certo ponto a gente não tem mais dúvida, lógico, né? Mas às vezes para quem está começando é um entendimento que a gente às vezes precisa apurar ele um pouquinho mais, tá? Vamos lá, deixa eu carregar o material aqui. Bom, hoje nós vamos falar de orçamento base zero, tá? A gente é um nome estranho assim, mas é um nome bem, a explicação bem tranquila. Não tem muita coisa por fora, não. Vocês vão até entender ele bem facilmente. Tá tendo alguma interferência de áudio aí, alguma coisa, quando eu falo para vocês? Que ontem a gente tinha a interferência do ventilador, né? Acho que ele tá mais longezinho aqui, acho que tá ok, estão ouvindo bem? De boa. Beleza. Qualquer coisa, se de alguma interferência, tá? Vocês me avisam. O que pode dar interferência de vez em quando é um frango aqui, tá? Aquele franguinho de plástico, o cachorro fica mordendo ele, mas vocês já estão sabendo. Ai, ai. O Chico, de vez em quando, dá trabalho. Ó, orçamento base zero, né? O que é base zero, gente? Quando a gente fala em alguma coisa base zero, é que começa do nada, simples, tá? Vocês vão entender que, tipo assim, só para vocês terem uma noção, ele é uma forma que foi desenvolvida, né? E depois ela veio a ser desenvolvida mais, assim, ser utilizada mais, porque uma pessoa que usava numa empresa virou presidente dos Estados Unidos, tá? E aí ele implementou isso para o governo americano, você entendeu? Tá. Mas vamos lá, senão eu atravesso a informação aqui. Primeiro a gente tem que entender, quando a gente fala em orçamento, né, a gente faz a previsão de receitas, né, e vincula essas receitas, né, para o desembolso, né, de despesas, tá? Então, a primeira coisa a gente tem que entender, o que é receita pública, né? A receita pública é o ingresso de recursos ao patrimônio público, ou seja, aquilo que os governos recebem, né? Quando a gente fala em receita pública, aqui no Brasil a gente entende, olha, eu tenho o governo federal, o estadual, né, os estaduais e os municipais, né? Eu nunca falo do Distrito Federal, né? Às vezes falam às vezes, mas o Distrito Federal é como se fosse um estado, apesar de não ser, tá? Mas ele tem a mesma característica de estado, tá? Essas receitas elas se dividem em orçamentárias e extra-orçamentárias, tá? Por quê? Basicamente é o seguinte: as receitas orçamentárias são aquelas que entram de acordo, já estão sendo pensadas de acordo com o orçamento, né? Eu já penso, são receitas aí que vão vir durante o exercício, né? E são algo novo para o patrimônio público, tá? Ou seja, é arrecadação de impostos, de taxas, de tudo isso que o governo arrecada, né? Arrecadação com vendas de estatais, né? Que chama de desmobilização, né? Vendas de estatais, por exemplo, o governo muitas vezes ele projeta um orçamento já com base em conseguir vender empresas públicas, algumas empresas públicas aí, né? E esse recurso entrar, ele tipo assim, já dá um destino desse dinheiro, né? Ele já contou com o ovo dentro da galinha, entendeu? Aí, se o ovo não sai, aí algum omelete vai ter que deixar de ser feito. Basicamente é isso, tá? Mas a receita orçamentária é um instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. As receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizados pelo Estado em programas e ações cuja finalidade essencial é atender às demandas da sociedade, né? Então, elas são arrecadação de tributos, receitas de serviços, transferências correntes, entre outras, tá? São aquilo que a gente vê realmente que o governo ele se programa para utilizar dentro do orçamento, tá?
Já a receita extra-orçamentária, né, são os recursos financeiros de caráter temporário e não integram a LOA, né? A LOA é a Lei Orçamentária Anual, tá? O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa, tá? Um exemplo de receita extra-orçamentária é o depósito em dinheiro feito por algum contratado pelo poder público para a realização de uma obra. O depósito em caução será uma garantia de que a empresa terá que executar o contrato. Contudo, no final, os recursos saem dos cofres públicos, né, a receita transitória, e voltam para o depositário inicial. Tem algumas situações também, até em leilão de concessão, né, essas que eles fazem, muitas vezes para as empresas participarem, elas têm que fazer um depósito, né, e depois esse depósito, para as que perdem, é devolvido, né, só fica ali retido como uma antecipação para aquela empresa que vai vencer a licitação, entendeu? Pode acontecer isso também, tá? Então, são valores que ficam ali à disposição do governo, né? Tá? Nós temos aí outros também, tipo assim, depósitos judiciais, entendeu? Depósitos judiciais o governo não pode mexer, tá? É receita? Tá lá com o governo? Tá. Mas muitas vezes ele vai ter que devolver isso num tempo aí no qual ele não sabe, tá? Então ele não pode fazer uso disso, tá? Mas o que nos interessa, né? Tá? Que a gente vai trabalhar, a gente vai analisar, são as receitas orçamentárias, né? Porque a gente está falando de orçamento. Então, nós precisamos trabalhar com aquilo que é voltado para o orçamento, ok? Vamos lá. Quando a gente fala classificação de receita, né? O Giacomini diz para nós que na estrutura do orçamento, a receita envolve um número bem menor de questões de interesse comparado com as despesas, tá? É constituída apenas de um quadro analítico com as estimativas de arrecadação de cada um dos tipos de receita da instituição. É a mesma coisa em casa. Por exemplo, se a gente analisar a nossa estrutura familiar como uma empresa, né? A gente vai pensar assim, que tipo de receita eu tenho? Vamos lá. Pega a pessoa, tem aí a esposa trabalha, o marido trabalha e um filho trabalha. Então, eu tenho 3 fontes de receita. Pronto, acabou. O que nós vamos usar para pagar as contas da casa? Essas 3 fontes de receita, tá? Agora, quando a gente fala nas despesas, aí a gente vai ter assim um leque, né, de, de situações muito maior do que a questão de receita. Tá? Eu tenho 3 fontes de receita, por exemplo, né? E tenho N despesas, né? Você vai ter, só pensando, né? Vamos lá, agrupando. Eu tenho despesa com alimentação, com transporte, com moradia, né? Com educação, e por aí vai, tá? Com vestuário, entendeu? Com veículo, e se a gente for enumerar, a gente vai ter com o social, né? Lazer social, tudo mais. Então, a gente vai ter N tipos de despesas, né? Eu fiz no agrupado, né? Se a gente for separar isso, né? Só de alimentação, você pode ter lá, assim, açougue, mercado, feirinha, padaria e tudo mais, né? A gente ainda tem despesas com saúde, né? Eu tenho que pagar plano de saúde, ou né, preciso de gastar na farmácia, alguma coisa assim. Ninguém tá isento de ter esses gastos, né? Muito pelo contrário, eu acredito que todo mundo aí já passou de um momento ou outro por isso, né? Se não comprou o próprio remédio, alguém comprou para si, né? Para ti, né? Tá? Então, ao contrário da despesa, né, que é programada, autorizada e controlada por meio do orçamento, né? Porque a gente tem muitas fontes de despesa, mas essas fontes de despesa, elas só são gastas mediante autorização, né? Por que autorização? Porque o governo não pode gastar nada sem autorização do Congresso, por isso que existe orçamento, né? Lembra? Quando a gente começou a historinha lá de 1212, alguma coisa assim, 1217, né? 1215, 17, o rei João Sem Terra lá, né? Que os lords lá, os nobres, barraram ele de gastar do jeito que ele quisesse, entendeu? Por quê? Justamente isso, né? Porque se deixar, quem toma conta, quem executa, vai querer gastar, né, do jeito dele, né? De qualquer forma, desmensuradamente. Então, põe-se um controle nos gastos dele, tá? Por
quê? Porque se eu não controlar ele, ele vai ter uma fome arrecadatória muito grande, né? Então eu controlo a arrecadação, né? E eu limito, né? O gasto ao valor arrecadado. Então o governo pode gastar tanto quanto arrecada, tá? Então, essa é a questão de orçamento. Mas a gente às vezes vê, né? Por exemplo, o orçamento do governo, quando ele é feito, ele já é feito com um déficit. O que é esse déficit? Já estou programando que vou arrecadar menos do que eu preciso gastar, tá? Só que é o que a gente já até falou, né, em pontos passados. A partir do momento em que o Congresso assina aquele orçamento, aprova aquele orçamento com déficit, sei lá, de 100 bilhões, 200 bilhões aí, o Congresso está autorizando o governo a emitir títulos de dívida para cobrir esse rombo, tá? O que são títulos de dívida? São títulos aí negociáveis no mercado, né? Onde eu me comprometo a pagar uma taxa de juros pré-fixada aí anualmente, né? Ou em alguns casos lastreado em dólar, alguma coisa assim, com mais um rendimento, né? As pessoas compram esses títulos, então são receitas, né? De empréstimos que vão entrar, são valores que vão entrar de empréstimo que eu uso para cobrir o rombo, tá? Então, geralmente, quando você pensar assim, o orçamento já começou com 200 bilhões negativos, né? Então, a nossa dívida, né, do governo vai já aumentar em 200 bilhões, porque ele vai ter que emitir títulos de dívida para compensar esses valores, tá? Vamos lá. Tá? Mas ao contrário das despesas, as despesas elas são mensuradas, né? São projetistas e nem sempre a gente consegue gastar tudo ali. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho receita, né, para isso. Mas, diferentemente, né, dela ser programada e autorizada, a receita não, tá? A receita, eu tenho as fontes de receita. Se o governo for mais efetivo, for mais conseguir, for mais, como seria a palavra? Se ele conseguir uma arrecadação maior do que a planejada, né, a projetada, ótimo, melhor ainda, entendeu? Mais efetivo, né? Mais eficaz na arrecadação. E o que o governo faz para ser mais eficaz? Justamente isso. A gente vê aí que ele está desenvolvendo cada vez mais ferramentas, né, de controle, né? Que ferramenta de controle é essa? Geralmente todas as ferramentas de controle que o governo desenvolve, hoje em dia elas são voltadas para cruzamento de informações. Então, quando a gente vê, por exemplo, a declaração de imposto de renda, que é e-mail eletrônico hoje em dia, né? Até alguns anos atrás, né? Vários anos atrás, eram feitas em formulário de papel, tá? Só que você imagina, né? Fazer análise dessas declarações de imposto de renda da pessoa física, né? Há alguns 10, 20 milhões de declarações aí, eu tenho que analisar isso individualmente, manualmente, tá? E muitas vezes sem base para confrontamento, né? O que é essa base para confrontamento? Eu não consigo, muitas vezes, saber se aquela informação ali é verídica ou não, você entendeu? Tá? Eu não tenho como duvidar muito, né? Às vezes deixa ali, passava aí, o que é receita, ela sempre teve o prazo de 5 anos para correr atrás de débitos não pagos, tá? Se você tem alguma dívida que implicar uma receita, torce para ficar 5 anos sem ela te cobrar. Se ela te cobrar, acabou também, entendeu? Aí você tem que pagar ou questionar, tá? Mas a partir do momento que ela te cobra, ela joga isso em dívida ativa, tá? Então você tem que pagar. Aí não expira mais o prazo. Mas ao governo com a informática veio uma mão na roda nossa, a gente acha muito legalzinho, a gente trabalha com planilha, né? A gente mexe, já formata aí. Antes formata um texto, né? Antes eu ia fazer, escrever qualquer coisa, tinha que ser uma máquina, né? De datilografia, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Existia máquina de datilografia que ela vinha acoplada com uma impressora, tá? Eu vi essa piadinha uma vez, é muito interessante, porque assim, ó, era uma máquina, né, que você datilografava e ela já saía impresso, né, lindo, maravilhoso. Qual que era o problema? O problema é se você errasse, né? Você tinha que arrumar uma caneta, uma borrachinha ali, apagar, escrever por cima, ou fazer um reboco lá em cima, entendeu? Então era uma profissão muito valorizada na época, quem tinha datilografia, né? Aí com o advento da informática, a partir dos anos 90, comecinho dos anos 90, isso foi caindo em desuso, né? Tá?
ainda no começo, questão de nota fiscal, todos os nossos fiscais ainda eram feitos na máquina de tipografia, né? Mas depois que passou a ter algumas impressoras mais modernas, tudo, então aí já começou a aposentar de vez a máquina, tá? Então hoje a gente só vê máquina de tipografia aí praticamente, né, em museu ou pessoas aí que são bem apegadas, né, ao passado, tá? Mas a maioria já não tem mais. Então, nessa época, o governo tinha muita dificuldade de controlar tudo aquilo, as informações. Então, é uma sonegação grande mesmo, é muito grande, gente. Então, a informática, né, a conectividade no geral, ela aumentou a eficácia, né, a eficiência do governo de forma arrecadatória muito grande. Por quê? Vocês têm uma noção, por exemplo, você faz uma declaração de imposto de renda hoje e você declara que teve um gasto médico, né? Quando você declara um gasto médico, automaticamente você tem que declarar o quê? Primeiro, você vai declarar o CPF ou o CNPJ para quem você pagou aquele gasto médico, tá? E segundo, o valor. Pronto. Você fez sua declaração, aquilo ali está na base. Aonde a Receita vai conferir essa informação, tá? Lá na DMED, tá? Nas duas, uma. Ela vai conferir ou na DMED, quando você colocou que teve um serviço de saúde aí prestado por uma empresa, um CNPJ, ou ele vai esperar a finalização dos envios de declarações. E se você declarou aí que tomou o serviço de um CPF, ele vai esperar que essa pessoa que fez esse serviço para você que declare também. Então ele vai confrontar as informações. A pessoa tem que declarou que prestou um serviço para você exatamente no valor que você está declarando aqui, tá? Então há esse cruzamento de informação hoje, tá? Por exemplo, as empresas, quando emitem uma nota fiscal, automaticamente o governo está sabendo que essa nota fiscal está saindo da empresa A e indo para a empresa B. E não importa se essa empresa B se está dentro do mesmo estado ou não, se está em outro estado, tá? Por quê? Se for em outro estado, ambos as receitas estaduais já ficam sabendo. Então, não tem mais aquele negócio assim, eu vou esconder uma nota aqui para a Receita não saber. A Receita já sabe. No momento que emite a nota lá, né, dentro do Cefaz de origem, ela já fica sabendo, né, tanto a Cefaz de origem como a de destino ficam sabendo da emissão dessa nota. Então, o cruzamento de informações, gente, é muito, muito grande. E o governo está fechando o cerco, tá? Está fechando o cerco cada vez mais. E o governo, para poder arrecadar, né, o que faz muitas vezes? Ele corta subsídios, né? O que são subsídios? São situações em que ele abre mão de arrecadação, tá? Por exemplo, uma ideia deles com relação a esse auxílio emergencial que vem por aí, né? Uma forma de suprir esses 44 bilhões aí que está previsto para ser gasto nesse auxílio emergencial, né? Auxílio emergencial, é justamente tirar alguns benefícios de declaração de imposto de renda, como por exemplo, né, proibir as deduções de escola e de saúde que são feitas hoje, né? Então eles imaginam aí que isso aí geraria um caixa aí no governo, né, em torno de alguns bilhões aí, tá? Então o governo ele tem que trabalhar de forma a ter essas receitas, tá? E aumentar elas, tá? Lógico, né? Como é que o governo, né, ele pode aumentar tributos? Pode, só que muitas vezes não. Para aumentar um tributo agora só vai valer no ano que vem. E tem aquela questão dele se queimar muitas vezes politicamente, né? Se aumenta um tributo, certo? Então ele tem que ter esse cuidado. Mas o governo, para poder gastar, tem que arrecadar, tá? E é aquilo que a gente fala: sempre que vocês querem mais do governo, ele vai precisar arrecadar mais, tá? Não existe outra fórmula, né? O governo poderia dar mais isso para as pessoas. Beleza, poderia dar mais, mas nós vamos ter que botar mais dinheiro na mão do governo para que ele faça isso, né? E a gente sabe que o governo, de cada 100 reais que ele arrecada, ele não consegue transformar esses 100 reais em benefício para o povo, tá? Porque no meio do caminho tem custo de trabalho que as pessoas, dos funcionários públicos, tem o custo de corrupção, né? E tem o desvio, né, que é feito para outras finalidades desse recurso, né? Às vezes você acha que esse recurso vai ser feito aqui para o governo de uma forma, para nós, né?
e ele é gasto dentro de orçamento, mas com uma finalidade que às vezes não é muito de utilização nossa. Então nós temos que pensar o seguinte: nós queremos que o governo banque tudo para a gente, tá? Tá? Porque na verdade o governo não banca nada, ele só devolve, tá? E ele devolve uma parte pequena de tudo que a gente paga, tá? O governo na verdade ele se fosse uma máquina para gerar energia elétrica, por exemplo, né? Imagina que você teria que fazer, imagina aquelas bicicletas onde você tem um dínamo, né, na roda e acende uma luzinha na frente, aquelas bicicletas mais antigas, né? Tá? Então, né, quanto mais você pedala, mais acende a luz, né? Mas a luz que o governo fornece, ela é muito fraca. Você precisa pedalar muito, mas muito mesmo, né? Então, precisa de muito esforço nosso, tá? Para o governo poder devolver alguma coisa para a gente, tá bom? Então, ó, as receitas podem ser classificadas ainda por fontes, né, categorias econômicas e pela origem, tá? A classificação da receita por fontes inicia-se na subdivisão de receitas correntes e das receitas de capital, né? Vamos lá, a receita é um termo utilizado mundialmente pela contabilidade para evidenciar a variação positiva da situação líquida patrimonial, resultante do aumento de ativos ou da redução de passivos de uma entidade. Por esse enfoque, a receita pode ser classificada em receitas públicas, né, que são auferidas pelos entes públicos, e receitas privadas auferidas pelas entidades privadas. Tá? Vamos lá. Aqui eu queria até explicar, né, o quando ocorre uma receita. Tá? O entendimento para que a gente tenha a receita é praticamente o mesmo entendimento que a gente tem de despesa, né? Guardada a situação de que a despesa de um lado é uma receita de outro, né? Então a gente tem as duas faces da mesma moeda. Se uma empresa tem uma despesa, a outra tem uma receita, geralmente, tá? Ok? Só para a gente entender. Vamos lá. Primeiro, né? As receitas e as despesas, né? Tá lá no artigo 9º da Resolução 750/93, tá lá do SFC. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de ter havido recebimento ou pagamento. Isso é o que nos traz a questão do princípio da competência, né? O princípio da competência é esse. Nós vamos ter aí, né, registrar as receitas e as despesas dentro do período em que ocorrem, independentemente de ter havido recebimento ou pagamento. Aí vem aquela questão, né? Quando que ocorre uma receita e quando que ocorre uma despesa, né? Porque a gente sabe que eu vou registrar a receita e a despesa no período em que ocorre, mas quando que elas ocorrem, né? Vamos lá. Quando que ocorrem as receitas? Nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, tá? Quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços por esta prestados. Ou seja, é na venda de mercadorias, né, e produtos e também na prestação de serviços, tá? Quando da extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, né, de um ativo de valor igual ou maior. Vamos lá. O que quer dizer isso? Por exemplo, você tem uma dívida com uma empresa, por exemplo, né? E essa empresa, ela vai deixar de te cobrar essa dívida. Simplesmente isso, entendeu? Professor, se eu tenho uma dívida com uma empresa, a minha empresa tem uma dívida com outra empresa, e essa empresa, por algum motivo, deixa de me cobrar, não vai mais me cobrar, tá? Como que eu baixo isso? Simplesmente, você tem uma receita, tá? Só que não é uma receita que você vai registrar como receita bruta, mas ela teoricamente, ela é tecnicamente, ela é uma receita financeira. Seria como se você tivesse um boleto para pagar, tá? E a empresa não quer mais receber esse boleto. Então, qual que é o valor que você vai pagar por ele? Zero. Isso vai entrar como receita financeira, tá? Certo?
Ou seja, você não desembolsou a... Vamos lá. Professor, quando eu tenho desconto, né? Eu vou pagar, eu tenho uma dívida de 100, mas eu vou, na hora de pagar, eu pago só 95. Como que eu registro esses 5? Porque a dívida deixou de existir. O meu fornecedor, né? Ele disse que eu não preciso pagar os 100. Aquele 100 está quitado, ele só recebeu 95 e está certo. Simples, esses 5 também é uma receita financeira, tá? Se eu tenho que pagar juros sobre uma conta minha, eu tenho uma despesa financeira, tá? Se eu tenho um desconto na hora do pagamento, eu tenho uma receita financeira, certo? Qual que é o detalhe, né? Até é o questionamento da Sara, que ela falou assim, professor, aqui tem empréstimo e qual que era outro, Sara? Empréstimo e a outra questão era financiamento, né? Financiamento. Tá? Que assim, ó, quando eu tenho empréstimo, tenho financiamento, como que a gente procede, né? O correto, né? O correto seria eu já mensurar quanto que eu vou pagar de juros total, tá? Vamos lá, eu fiz um financiamento, né? E vamos lá, um carro era 30 mil, eu estou financiando aqui em 10 parcelas de 3.500. Então não vou pagar 30 mil, vou pagar 35. Então esses 5 mil, o que que é? Juros a apropriar, tá? Então eu já tenho uma despesa, né? Só que não, essa despesa ainda não aconteceu. Olha lá, você comprou o carro financiado por 30 mil. Você já se comprometeu a pagar 35 mil, né? Em 10 parcelas de 3.500. Você vai registrar o carro no seu imobilizado como 30 mil. Então vamos lá, imaginem o nosso razão T, né? O nosso balanço. Está zeradinho. Eu compro o carro, eu ponho no imobilizado 30 mil. Eu já assinei o contrato onde eu tenho uma dívida de 35. Então lá no meu, né, do lado do meu passivo, o meu fornecedor, por exemplo, né, no meu empréstimo, financiamentos lá, vai estar 35. Então, se a gente olhar, o nosso balanço patrimonial nesse momento está desequilibrado. Está desequilibrado por quê? Porque eu tenho uma dívida que eu assumi que é 35, só que eu tenho um bem de 30. Só que é o seguinte, esse financiamento, né, ele é de 35, só que os juros ainda não aconteceram, certo? Os juros vão acontecer. Tanto que se eu chegar amanhã e falar assim, não, eu vou quitar, eles têm que dar um desconto dos juros, não é? Quando eu pago parcela antecipada, eu tenho desconto dos juros, eu não pago mais aquele juros cheio. Eu vou pagar um pouquinho, vou, mas vai ser menos do que o total. Então, o que que a gente faz? A gente cria uma conta no ativo, a gente chama de despesas antecipadas, né? Por quê? Porque eu estou registrando uma despesa que ainda não aconteceu, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Professor, então, como é que eu registro isso? Vamos lá. Eu registro o bem no imobilizado por 30 mil, registro a dívida no passivo por 35 e no meu ativo circulante, né, lá embaixo, depois de estoque, de impostos a recuperar, essas coisas, eu vou ter lá despesas antecipadas. Lá dentro, eu vou ter juros a apropriar. Como que eu vou usar esses juros? Porque é o seguinte, os juros, a gente sabe que juros é despesa. Só que essa despesa ainda não aconteceu, tá? Agora, vamos lá. Teoricamente, eu tenho R$ 500 de juros que eu vou pagar todo mês. Como que eu vou fazer então para registrar isso? Então, quando eu pagar a primeira parcela, vamos lá, eu vou pagar a primeira parcela daqui a 30 dias, vou pagar lá R$ 3.500. Desses R$ 3.500, eu sei que 3.000 é referente ao empréstimo, tá? E os 500 é referente a juros, certo? E aí eu vou baixando, aí eu vou transferindo aquele juros que eu tenho lá a apropriar para despesa, tá? E vou baixando a dívida junto ao fornecedor. Ok? Vocês entenderam? Agora, isso seria o certo. Só que ele dá muito mais trabalho de fazer.
Então, a gente faz, geralmente, do jeito mais prático. Professor, qual que é o jeito mais prático? Vamos lá. Qual que é o valor do carro? 30 mil reais. Qual que é o valor da minha dívida hoje? 30 mil reais. Então, eu estou devendo ao fornecedor, fiz um financiamento de 30 mil. Quando eu vou pagar a parcela, daqui a um mês, eu pago 3.500. Eu baixo 3 mil lá da conta do meu passivo, né, do meu financiamento, e os 500 de diferença eu jogo direto como despesa, tá? Por isso que eu não pedi para vocês colocarem aí essa questão de juros ainda, para não mexer com essa questão de juros aí a apropriar, tá? Certo? Então, a despesa só vai acontecer, né, depois de decorrido um tempo. No caso de juros, só decorre depois de 30 dias. Aí sim vira despesa, tá? Agora, nós temos despesas que são automáticas, né? Por exemplo, uma refeição é uma despesa automática, acontece na hora que você gasta ela, que você consome a refeição, tá? Agora, uma despesa com seguros, por exemplo. Uma despesa com seguros, você pagou lá R$ 1.200 do seguro, né, para usar, né, ter um bem lá segurado durante um ano, por exemplo. Só que essa despesa ela acontece mensalmente. Então, se só transforma em despesa mesmo a cada 30 dias, você vai transformar R$ 100 em despesa, tá? Enquanto isso, você tem o direito, porque você pagou por aquelas despesas, mas elas ainda não aconteceram, tá? Certo? Dúvidas aí, gente? Mas depois a gente vai ter, aí mais para frente, né? Dependendo das despesas que a gente pegar, a gente vai ter alguns exercícios sobre isso, tá? Vamos lá. Pela geração natural de novos ativos, independentemente de intervenção de terceiros, né? E no recebimento efetivo de doações e subvenções. Então, a gente considera doações como receitas, tá? E subvenções também. Subvenções são descontos que a gente, ou algum valor que a gente recebe do governo para poder fazer algo, né? Tá? Ó, a receita é considerada realizada no momento em que há a venda de bens e direitos de identidade. Entendido a palavra bem em sentido amplo, incluindo toda sorte de mercadorias, produtos e serviços, inclusive os equipamentos e imóveis, com a transferência da sua propriedade para terceiros, efetuando este do pagamento em dinheiro ou assumindo compromisso firme de fazê-lo num prazo qualquer. Gente, a emissão de uma nota fiscal não quer dizer que é receita, tá? Por quê? Vamos passar o seguinte: você tem que ter a transferência de propriedade, né? Ou de responsabilidade sobre aquele bem. Então, se você faz uma venda, tá? Mas você não entregou para a pessoa ainda, né? Tecnicamente, você não teve uma receita ainda, tá? As empresas consideram? Consideram. Erradamente, mas consideram, porque às vezes é até mais fácil, né? Senão, imagina, eu emito uma nota fiscal em dia 30 de novembro, por exemplo, né? E eu só consigo entregá-la em dezembro, quer dizer, eu só considero como receita em dezembro? Não, né? A gente fica doido. Mas na prática tá? Imagina o seguinte, vamos supor que você contratou uma transportadora aí, né? Você contratou a transportadora, tá? Para fazer uma entrega. E esse caminhão é roubado no meio do caminho, tá? Ou seja, você vai ter que cancelar essa venda, né? Cancelar essa receita que você já lançou, porque você vai ter que refazer ela, tá? Porque o seu consumidor, o seu cliente, ele não tem nada a ver com isso, tá? A responsabilidade é toda sua, tá? Então, ele ainda não teve, você não teve a receita consumada porque não houve a transferência de propriedade. Agora vamos lá. Você vende uma mercadoria e o seu cliente manda retirar. A partir do momento em que ele manda retirar, ele assume total responsabilidade por aquela mercadoria. Então, naquele momento, há a transferência de responsabilidade. Então, se há transferência de responsabilidade, então a gente já pode considerar como receita, tá? Isso são entendimentos, gente, do, do CFC, do CRC, tá? Então, isso aí já estão nas normas, né? E quando perguntam isso em prova, essas coisas, muitas vezes as pessoas se confundem, tá? Por quê? Porque é um entendimento. A emissão da nota, se não houver transferência do bem, tá? Ela não é uma receita,
tá? Até porque nós temos situações em que as pessoas recebem ou pagam, né, por algo, mas só vão pegar o bem daqui a alguns anos, que é no caso, por exemplo, de apartamentos. Você paga, compra um apartamento na planta, por exemplo. A construtora vai construir, você vai pagar aí 2, 3 anos aí para depois você pegar o apartamento. Até lá, ela não teve receita, vocês sabiam? Aquele pagador que você paga não é receita. A gente chama de receita, né? Uma receita que ela não é própria da empresa ainda. Ela está gerando dívida para ela, tá? Qual que é o nome, gente? Fugiu agora. Receita. Oh, meu Deus, como é que fugiu o nome? A gente registra isso lá no passivo não circulante, tá? Receitas diferidas, tá? Por quê? É uma receita, na verdade, assim, ó, é um recebimento por algo que você ainda não entregou, tá? Vai virar receita quando? Quando você fizer a transferência daquele imóvel para o cliente, né? Aí daqui a 2, 3 anos, aí você transfere o imóvel para ele, né? Você transferiu um prédio inteiro ali, né? Cada um para o seu inquilino, lá certinho, né? Para o seu proprietário. Aí naquele momento você vai gerar a receita, tá? Por quê? Você até aquele momento você teve receita diferida. Então essa receita diferida é exatamente isso. Você recebe por algo que você ainda não entregou. Seria como se fosse, né, um adiantamento de cliente, tá? O que é o adiantamento de cliente? O cliente te adianta um dinheiro para você entregar depois o produto, tá? Só que no caso, isso aqui dura alguns anos, né? Por isso que ele fica até no longo prazo. Diferentemente, por exemplo, ó, vamos pensar, você vai comprar alguma coisa aí, vamos lá, você pediu para o cara fazer um serviço para você, umas roupas, não pensar. Ele fala assim, ó, você me paga 50% adiantados ou 50% na hora que eu te entregar. Então, ele como empresa vai registrar esse 50% como um adiantamento de cliente, tá? Não é receita diferida. Por quê? Porque o prazo que ele vai demorar para entregar isso é muito curto, né? Não é mais de anos, tá? Então vai ser rápido. Agora, imagine o seguinte, olha, você paga aí um pouquinho esse ano, mês, um pouquinho no mês seguinte, vai passar 3, 4 anos pagando, tá? Que é o caso das consultoras. Então, eles também vão ter essa receita diferida. Uma situação que de receita diferida, por exemplo, né, seria, por exemplo, né, tecnicamente não é porque nós temos um intermediário no meio, tá? Mas seria o consórcio, se a gente parar para pensar. Só que a questão é o seguinte: quem gerencia o consórcio não é a Honda. Vamos pensar assim, não é a empresa que fabrica a moto. Por exemplo, uma ideia de um consórcio de moto. Não é aquela pessoa que fabricou, a empresa que fabricou a moto, mas sim uma outra empresa que gera toda essa parte financeira, tá? Aonde a venda de consórcio para ele já é receita, tá? Eles administram, por isso que você paga um pouco a mais ali, né? Você paga a taxa de administração, porque tem alguém administrando. Enquanto que lá na consultora, não. Quem está administrando é a própria consultora, tá? Eu consegui deixar um pouquinho menos nublado isso aí para vocês, gente? Deu certo? Deu Quem sim, cala professor. consente. Ah, então tá. Quem cala consente, hein? Vamos lá. Receitas correntes, né? São aquelas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado, né? Isto é, que se esgotam dentro do período anual. Receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias e serviços, né? Contribuições e transferências correntes, entre outras, tá? O governo tem todo esse tipo de receita, tá, gente? Tá? Porque o governo, para vocês terem uma noção, em 1996, 97, mais ou menos, quando o Fernando Henrique começou a querer privatizar começou a privatizar, né, várias empresas, o governo tinha, chutar aí por baixo, umas 10 mil empresas, tá? Vocês nem imaginam, o governo tinha empresa de tudo quanto é coisa, vocês nem imaginam para que é, nem nós, tá? Mas tinha empresa demais. Aí ele começou a fundir uma com outra, foi vendendo, entendeu? Nessa época tinha muitos governos estaduais também quebrados, né? Então eles pegaram empréstimos aí com o governo, muitas vezes tinha dívida com o governo e transferiram para o governo empresas, né? E aí foram privatizadas, né? Bancos foram privatizados, tá? Se para pensar que praticamente todos os estados, cada um tinha um banco, tá? Se a gente fala assim, ó,
tinha o Minas, tinha o BEND, que é o Banco do Estado de Minas Gerais, né? O Banespa, que é o Banco do Estado de São Paulo, ainda tinha a Caixa, a nossa Caixa, nosso banco era outro banco paulista, tinha Banpará e por aí, tá? Cada estado tinha o seu banco, tá? Nós temos as correntes e temos as de capital. O que são receitas de capital? São aquelas que alteram o patrimônio do Estado, ou seja, constituição de dívidas, né, conversão em espécie de bens e direitos, operações de crédito, reserva, bem como as transferências de capital, entre outras. Tá? Receita tributária, né? E transferências correntes e das operações de crédito. Receita tributária compreende as receitas oriundas de tributos, o nome já diz, né? Tá? Receitas tributárias já são aquilo que vem na forma de tributos, sei lá, o PIS, né, o COFINS, o IPI, falando em governo federal, né, o imposto de renda, o imposto de importação, o imposto de exportação, as diversas taxas que tem, taxa de marinha mercante, taxas alfandegárias e por aí vai, tá? Tem também o IOF, né, que é importante, que é uma fonte de renda aí do governo, tá? Todos esses compreendem, tá, a receita tributária. Então, quando o governo vai montar o seu orçamento lá, ele vai mensurar, por exemplo, né, quanto nós vamos arrecadar com os tributos, né? Vamos lá, qual é a previsão de arrecadar com o imposto de renda da pessoa jurídica, quanto que é a previsão de arrecadarmos com imposto de renda da pessoa física e de IPI, né? E de IOF, tá? Então, todos de ITR. Então, eles estão querendo aí, tem uma previsão aí de mudar a fórmula de cálculo do ITR, né? Como forma de ter mais recursos, né? Porque hoje 90% das propriedades rurais aí, né, pagam R$ 10 de ITR anualmente, tá? É muito pouco, realmente é muito pouco. É praticamente uma taxinha ali só para falar que paga alguma coisa, tá? Mas, então, o governo, quando ele vai montar o orçamento, né? Imagina vocês montando o orçamento de vocês, na casa de vocês. Então, vocês vão falar assim, olha, quanto que fulano, né, vai contribuir aqui com o nosso orçamento, né? O salário lá do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do tio que mora junto, entendeu? Do cunhado, tudo isso entra ali, tá? Então, eu vou saber de cada tributo, tá? Ou vamos planejar, né? Aí é aquele negócio. Se a economia melhorar, né, com certeza eu tenho um aumento da arrecadação de tributos. Só que se a economia desandar, né, como aconteceu, por exemplo, em 2020, né, uma parada, principalmente na primeira metade do ano, né, acaba de ter menos arrecadação, né? Por quê? Parou nós tivemos aí, principalmente em abril e começo de maio, né, tivemos uma estagnada muito grande aí de comércio, de tudo, né? Onde as empresas, principalmente as grandes empresas, pararam, né? Então, arrecadação de IPI, arrecadação de imposto de renda da pessoa jurídica, né? Que é sobre faturamento, CSLL, PIS, COFINS, tudo isso caiu, foi muito, você entendeu? Tá? Depois deu uma boa recuperada, né? Mas caiu muito. Tá? E isso afeta o quê? Afeta a, o poder de gasto, né, do Estado, porque se ele arrecada menos, com certeza aquele orçamento que ele estava previsto, um aumento de receita e no final houve queda de receita, ele vai ter que fazer cortes, tá? Vamos lá. Aí nós temos as transferências correntes, né, que são os recursos financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou físicas e que serão aplicados no atendimento de despesas correntes, tá? O exemplo de receitas transferências são os recursos de origem tributária, cota parte semestre, por exemplo, que um ente governamental, município, recebe de outro, que é o Estado, tá? Como é que funciona isso? Por exemplo, vocês pagam o ICMS, né? E 25% do ICMS arrecadado no Estado, ele é repassado para o município, tá? O IPVA, 50% do IPVA, ele é do município. Os outros 50%, se não me falha a memória, é do Estado. Então, aí é uma transferência corrente, né? Que há do Estado para o município. O IPI, por exemplo, o IPI tem uma arrecadação dele, uma parte dessa arrecadação de IPI, PIS, COFINS, se não me falha a memória, que o governo transfere para os estados. Então, tipo assim, arrecadou aí, sei lá, 1 bilhão em alguns tributos aí do governo federal dentro do Maranhão. Então, vamos pensar, 25% vai para o governo do Maranhão, né?
é devolvido na forma de transferência corrente do governo federal para o governo Maranhão. Tanto que o que os governos reclamaram muito, né, foi exatamente isso. E com a pandemia, caiu a arrecadação do governo federal e, em consequência, cai também o que se chama de repasses, né? Os repasses do governo federal para os governos estaduais, em virtude da queda de arrecadação, tá? Ok? E aí nós temos as operações de crédito, né? Que nada mais é que a captação de recursos para atender os desequilíbrios. Ou seja, é a emissão de títulos de dívida, né? Para poder aí cobrir rombos ou, em algumas situações, até para fazer investimentos, né? Por exemplo, o governo precisa investir, sei lá, em, em reconstruir ou construir aí alguma grande obra que tem pela frente aí, né? Sei lá, uma grande estrada, alguma coisa assim. Então ele não tem recurso, né? Isso não cabe dentro do orçamento mais. Então o que que ele pede? Pede autorização para o Congresso para poder fazer empréstimos, né? E poder fazer esse investimento, tá? Hoje, qual que é a alternativa que o governo tem, tá? Para poder fazer essas operações de crédito, muitas vezes sem pedir autorização para o Congresso, tá? Ele faz uma parceria público-privada, uma PPP, né? Onde ele faz o licenciamento, quem toca a obra na maioria das vezes, iniciativa privada, através aí de uma concorrência. E essa iniciativa privada, ela vai fazer a captação do recurso lá. Então, quer dizer, quem está captando recurso não é o governo, é a iniciativa privada. O que o governo entra é com, por exemplo, o BNDES dando garantia, tá? Se aquela instituição, aquela empresa privada que vai executar a obra não pagar, quem paga é o BNDES, tá? Mas aí entra o quê? Aquela pessoa vai fazer a obra e iria explorar essa obra. Então, se ela não consegue cumprir com o necessário, né, com o pagamento, quem assume a conclusão da obra e a manutenção dessa obra depois é o BNDES, tá? Isso é feito, por exemplo, né? Foi feito várias dessas obras assim, né, tipo assim, nos estádios da Copa, né? Onde era interesse dos governos municipais, estaduais e até do governo federal fomentar isso, né? Então, teve muitos empréstimos, por exemplo, o estádio do Corinthians é né? O BNDES bancou de um lado, a Caixa de outro, né? E agora tá a história aí de quem que paga a dívida, o Corinthians não dá conta de pagar, um monte de história aí, entendeu? Mas a ideia é essa, por quê? Porque o governo, ele acaba, nessas situações, ele não desembolsa, né? Ele entra, tecnicamente, através do BNDES, ele entra como um fiador da história, mas ele não faz empréstimo, tá? Por quê? Para o governo fazer um empréstimo, ele tem que ter autorização aí do Congresso, tá? Certo? E aonde, por exemplo, que a gente até comentou, aonde a Dilma rodou foi aí, entendeu? Primeiro, o lado político dela, ela era muito intransigente, não aceitava a opinião de ninguém, né? E ela fez o quê? Ela pagou aí, na verdade, mandou que a Caixa pagasse alguns meses aí de Bolsa Família sem repassar os recursos do governo. Então, quer dizer, na prática, ela usou o dinheiro da Caixa para pagar uma despesa, né, que não era da Caixa, era de outro órgão do governo, tá? E como a Caixa é um órgão, é uma empresa independente do governo, né, apesar de ser estatal, mas ela é independente, então foi considerado como o quê? Como se o governo estivesse pegando empréstimo com a Caixa. Na verdade né? Vamos lá. Se você sai com alguém para uma balada, o cara fala o seguinte: não, olha, paga a conta e depois eu te pago. Isso é o quê? É um empréstimo, tá? Nada mais é que isso, tá? Eu vou fazer o seu impeachment porque você fez isso? Né? Se você tiver jogo político, ele não. Mas no caso, ela não teve jogo político, então fizeram o impeachment dela, né? O impedimento dela. Tá? Mas na verdade, resumindo, foi basicamente isso, né? Ela foi para a balada, sem ter o que pagar, sem ter como pagar, e pediu para a Caixa pagar que ela pagava depois, tá? Só que isso, no governo, é proibido, tá? Ela tinha que ter os amigos aí do Congresso que autorizassem, né, ela fazer esse empréstimo, tá? Prestação econômica de receita, né?
Para a Crepaldi, né, classificação econômica da receita compreende duas categorias, receitas correntes e de capital, né? Onde as receitas correntes são aquelas destinadas a atender o funcionamento da máquina administrativa, né, do governo, como pagamento de pessoal, do material de consumo, do juros da dívida, né? E as receitas de capital são aquelas destinadas à criação de bens ou aquisição de novos serviços pelo ente público, tá? Vamos lá. A tabela seguinte retrata a classificação por categorias econômicas da União Federal para o exercício 2016, tá? Ó, qual é a finalidade da classificação da receita pública pela origem? Onde ela é utilizada, né? É isso. Ah, tá. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês a tabela. Tô ficando doido. Porque não tem a tabela. É que ela é tão grande que não cabia nesse slide aqui. Eu joguei no slide à parte. Está aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo nada, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Aqui consegue ver já melhor, né? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem receitas correntes e despesas correntes, né? Tá? Então a gente entra aqui, por exemplo, como impostos, taxas, contribuições de melhoria, né? Receita patrimonial, receita agropecuária, tá? Receita de serviço, transferências correntes, outras receitas correntes, tá? Isso aqui, a gente está falando aqui, né? Se a gente for ler ali, é 1.462 bilhões, tá? 52 milhões, 200 mil aí, reais, tá? É em trilhão lá em cima, tá? Então, aí aqui do lado você vê, ó, quanto que o governo está gastando, né? Estava previsto, né, no orçamento aí, 2016, gastar com o pessoal em cargos, 277 bilhões, né? Tá? Outras despesas correntes, 1.105 bilhões, né? Aí tem operações intra-orçamentárias, né? Imposto, taxa, contribuição e melhoria também, receita de contribuição, receita patrimonial, industrial, de serviço, outras receitas correntes e déficit de orçamento, tá? Só que tem um detalhe, viu, gente? Se vocês olharem aqui, ó, a soma de 1.462 mais esses 39 aqui, ela não dá 1.686, tá? Dá menos, tá? Ou seja, dá 185 mil a menos, ó, tá vendo aqui? Tá? Porque isso aqui é um déficit, tá? Tá vendo que ele traz aqui, ó? Tá? Se vocês olharem aqui, ó, já tem um déficit no orçamento. A conta já não ia fechar, tá? A conta já não ia fechar. Tá? As transações correntes, né, que se chama, não ia fechar. Eu já tenho um déficit aqui em 2016 de 185 bilhões, ou seja, a minha previsão de despesa, né, que aqui não foi especificada assim no orçamento, aqui está como um todo, né, não foi, já não ia bater, eu ia ter 185 bilhões a mais de despesa, tá, em relação às minhas receitas, tá? Aí temos reserva, receitas de capital, né, e as despesas de capital, conta de operações de crédito, alienação de bens, né, amortização de empréstimos, transferência de capital, outra receita de capital, tudo mais, e aqui as despesas e reservas, tá? E o total geral de receita e o total geral da despesa, tá? Porque parece balanço patrimonial, né? Vai sempre bater. Por quê? Porque ele já prevê gastar tudo que vai arrecadar, tá? Todo o valor que será arrecadado pelo governo, né? E a gente aqui tem 2,9 trilhões de reais, tá? Tudo que ele se prevê gastar, então eu dou uma destinação para ele, tá? Então, teoricamente, a gente para pensar assim, o governo nunca pensa em ter um superávit final, entendeu? Sobrar um dinheiro para gastos mais na frente, tá? Ele sempre vai gastar tudo que tiver, tá? Ele dá uma destinação a todos os recursos dele, ok? Deixa eu tirar aqui, voltar para o outro ali. Ó, qual é a finalidade da classificação da receita pública pela origem, né? Para saber de onde que ela vem, onde ela é utilizada, né? Giacomini, né? Para ele, a classificação da receita pela origem é especialmente importante nos grandes orçamentos, como o da União, né?
onde aparecem classificados os recursos arrecadados pelo Tesouro e receitas próprias das entidades descentralizadas. A finalidade do critério é evidenciar a parcela de recursos próprios e recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realização de cada entidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nas empresas, eu teria como separar as receitas da empresa, de fazer uma previsão delas, né? Uma classificação das receitas, vocês acham que dá para fazer? Vocês acham que tem alguma empresa que faz isso? Um de cada vez, viu? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar uma empresa que tenha 10 itens de que ela vende, né? Vamos pensar assim, uma concessionária, tá? O que essa concessionária faz? Será que ela pensa assim, na venda como um todo? Ou ela começa a pensar no nicho de mercado que ela está atendendo? Por exemplo, uma concessionária de veículos, né? Ou uma fábrica, né? A gente pensar numa Volkswagen da vida, numa Fiat, numa General Motors, uma Hyundai, elas pensam, por exemplo, né? Vamos lá. Boa parte delas, né, tem aí veículos leves, né, veículos pesados. Tem caminhões aí, né, tem caminhonetes. Dentro de veículos leves, por exemplo, você tem as marcas de entrada, que são as marcas de os motores de motorização 1.0, aí tem os 1.6 da vida, tem os 2.0, tem os luxo, né, e por aí vai, tá? Quando eles pensam, primeiro que eles pensam, né, em qual mercado que eles são mais fortes, que eles conseguem uma receita maior, tá? E segundo, eles fazem uma projeção em cima disso. Vamos lá, eu quero aumentar a minha participação nos carros de entrada, né, que é na classe mais, nos carros mais baratos, ou eu quero manter, né, entendeu? Quero manter isso, ou eu não estou muito preocupado com isso. Eu quero agora, vou investir mais, que chama de hatch de entrada, né, os hatch médios, os sedãs, SUVs, né, e os top de linha, por exemplo, né? Então, essas empresas, né, ou na verdade toda empresa, ela tem que saber mensurar o que forma a receita dela, né? Por quê? Porque ela tem que atuar em cima disso. Por exemplo, se eu tenho uma linha que eu vendo muito, muito bem, lógico, vou me preocupar com manter, vou, mas eu vou desenvolver também ferramentas para melhorar aquilo que está fraco, tá? Então, por exemplo, o governo, de repente ele pensa, olha, aonde que é a minha maior fonte de renda, tá? A maior fonte de renda do governo é imposto de renda, tá? Seja pessoa física ou jurídica, tudo junto ali, tá? E o governo pode fazer, olha, peraí, o que que eu posso fazer? Eu tenho como aumentar a minha fonte de renda do PIS, da COFINS, do IPI, você entendeu? Então, é isso que o governo pode trabalhar. As minhas receitas de capital, vamos lá, os repasses que eu vou ter aqui na minha participação nas estatais, você entendeu? Então, tanto o governo como as empresas, eles têm essa perspectiva de trabalhar, de analisar as fontes de receitas e como essas fontes de receitas são evidenciadas, né? E, tipo assim, o que que elas podem crescer ou não, e o que que eu posso fazer para destravar isso, né? A gente sabe, a gente estuda, a gente vê, fala, gente, o governo a gente não entende como que alguém lá em cima não toma uma medida simples, né? Que medida simples? De simplificação da carga tributária. Porque a partir do momento que você simplifica a carga tributária, você tende a arrecadar mais, tá? É assim, ó, se você cobra 20% de imposto sobre um produto, por exemplo, né? Se você diminuísse esse imposto para 10 ou 5%, você venderia 3, 4 vezes mais, você ia circular muito mais, tá? Porque se um produto é mais em conta, você compra ele mais vezes, entendeu? Ou você compra ele em maior quantidade. Agora a gente chega num ponto em que o governo, ele participa de muito, ele compra muito, ele cobra muito, né, da parte dele, né, que é os impostos, e a gente acaba, por exemplo, é, comprando pouco, porque o custo acaba elevando muito. Aqui quem paga gente, para a cabeça, quem paga todos os impostos somos nós consumidores, tá? Porque as empresas colocam aqueles impostos todos no preço de venda dela.
tá? Vocês têm uma noção, tá vendo o dia? O imposto, que eu já até comentei com vocês, se não me engano, imposto sobre uma moto zero é de praticamente 50%. Ou seja, você está comprando duas motos. Uma moto você está pagando para a concessionária, né, que ela vai repassar a parte da fábrica, a outra moto você está pagando para o governo, tá? Quer dizer, quantas pessoas não gostariam de comprar uma moto? Ah, mas não, mas pensa numa moto de 20 mil reais. Quer dizer, eu paguei 10 mil, né, para a Honda e os 10 mil estou pagando para o governo. Se eu pudesse comprar essa moto por 12 mil, né, quer dizer, essa de 20 seria 12, a é, de 12 seria 7, 6, quer dizer, muito mais pessoas comprariam moto e muito mais pessoas ficariam menos tempo com uma moto velha e comprariam uma moto nova, ou seja, iria fazer a economia girar, que é o que acontece nos Estados Unidos. A gente não consegue falar, quando a gente entra na questão tributária, a gente não consegue deixar de comparar com os Estados Unidos, né? Para vocês terem uma noção, um carro aqui que custa aqui 200 mil, né? Lá nos Estados Unidos custa 20 mil dólares, tá? Então vamos lá, 20 mil dólares a 5 reais, 6 reais, vai, 120 mil reais. Ah, professor, não é muita diferença. Não, a diferença é que o salário mínimo aqui é 1.000 reais, 1.100 reais. E o salário mínimo americano é em torno de 12 mil dólares, tá? 12 a 13 mil reais, né? Que é 2.500 dólares mais ou menos, entendeu? Assim, dá em média, né? Que o salário mínimo é por hora, tá? Então, 2.500 reais, 3 mil reais, tá? Perdão, 3 mil dólares. Quer dizer, o cara ganha, vamos pensar aí, 18 mil reais, tá? Para comprar um carro que custa 120 mil. Ou seja, ele precisaria economizar 5 meses de salário mais ou menos ali, nem isso, 5 meses não dá, 6 meses de salário, né? 6 meses e pouquinho, para ele comprar um, um, um carro de 120 mil, né? Reais. Agora, aqui no Brasil, o cara tem que economizar quanto tempo, né? Ganhando 1.100 reais. Quando que ele vai conseguir comprar um carro de 120, de 200 mil, né? Que começar é mais caro, tá? Tá? Quando que ele vai comprar isso? Nunca, tá? Então a gente vê lá, por exemplo, os Estados Unidos, a economia deles é estruturada de uma forma que ele faz ela girar, né? Um carro lá, aqui a gente fala que um carro aqui é um bem duradouro. Lá são poucos os carros que são bens duradouros lá. A maior parte dos carros lá eles são feitos para você ficar com eles 3, 4, no máximo 5 anos. É igual é feito com ônibus aqui, tá? Por quê? Porque, só para você ter uma noção, lá você compra um carro, você passa aí 1, 2, acho que até 3 anos, dependendo do estado, sem pagar imposto por aquele carro. Aí depois você começa a pagar esse imposto, de acordo com o carro fica mais velho, ele acaba aumentando, tá? Então, ele acaba te desmotivando de ter um carro, na maioria dos estados lá, tá? De ter um carro velho e te obriga a ter um carro mais novo, você entendeu? Você pega a questão de seguro de carro. Esse carro novo, o seguro é muito mais barato, entendeu? Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com ele, é muito mais em conta as peças, é muito mais fácil de achar peça. Então, tudo isso, a economia americana é feita de uma forma, né, a motivar você a consumir, tá? Tem esse lado ruim, né, do consumismo, mas se a gente pensar do lado econômico, eles motivam as pessoas a consumirem, então se motiva as pessoas a consumirem, motiva as empresas a produzirem, se elas produzem, elas precisam de pessoas que trabalham, se precisam de pessoas que trabalham, as pessoas vão ter renda, vão consumir, e gera mais emprego, e assim é um círculo virtuoso, tá? Mas aqui a gente quer cada vez tributar mais, tributar mais, tributar mais. O que acontece? Fica cada vez mais caro, cada vez menos consumo, menos consumo, menos produção, menos emprego, menos consumo, menos produção, que é menos emprego, e assim é o círculo vicioso, tá? E em tudo isso, menos arrecadação para o governo, tá? Ó, quando a gente fala em orçamento base zero, tá? Que a gente começou lá, não, falar de orçamento base zero, falamos de receita e tudo mais, né? O que é o orçamento base zero? Que o orçamento, nós vamos determinar de que forma gastar, tá? Basicamente, né? Isso aí surgiu na divisão lá
na assessoria e pesquisa da Texas Instruments, na década de 60, né? Peter Fear, né, fez a primeira publicação sobre o tema e em 73 foi contratado para implementar a metodologia proposta no processo experimental do estado da Geórgia, né? E no estado da Geórgia, o governador era Jimmy Carter, tá? Carter, né, que veio a ser depois presidente americano, se não me engano foi em 76, tá? E aí ele fez o quê? Vamos implementar o orçamento base zero nos Estados Unidos. Se ele implementou o orçamento base zero na Geórgia, que é um estado, quando ele virou presidente, ele levou isso para o governo federal, tá? Na verdade, o orçamento base zero, o que que é, gente? Nada mais é que assim, ó, tinha-se uma ideia de que o orçamento seria baseado naquilo que foi gasto no ano passado, certo? A gente sempre pensa isso. Ah, eu vou basear o quê? O meu gasto desse ano com base no gasto do ano passado. Ah, então a inflação com mais 5%, aumenta aí tudo em 5%, tá? Assim era feito antes, né? Por exemplo, se você pega um orçamento, a empresa gastou aí no ano 100 mil reais, né? Foi os gastos dela. Então, com inflação, então agora vai gastar 105. Então, como se você pegasse todos aqueles gastos do ano passado e aumentasse 5% de cada um. Beleza, tranquilo. Qual que é o problema? O problema é que, vamos lá, primeiro, todos os gastos que foram feitos no ano passado foram gastos assertivos, tá? Todas aquelas despesas que vocês tiveram. Tem alguma despesa que vocês tiveram no ano passado que vocês poderiam olhar agora e falar assim, olha, eu não preciso gastar com isso esse ano, tá? Ou eu posso reduzir o que eu fui gasto o ano passado no tal coisa, tá? Eu posso fazer um investimento melhor esse ano dos meus gastos. Eu posso gastar de uma forma melhor, tá? Então, esse era o pensamento. Então, como é que eu vou fazer? Olha, peraí, vamos começar do zero. O ano passado foi ano passado, esse ano nós começamos do zero, tá? Vamos fazer o orçamento, esquece o ano passado. Vamos fazer o orçamento agora. Lógico, você traz a experiência, traz aquilo que você já projeta para gasto, né? Mas na hora de aprovar o orçamento, nem tudo aquilo que você gastou ano passado que você vai replicar para esse ano, você vai gastar novamente, tá? Então, o orçamento base zero é isso. Ele começa com uma base zero, simplesmente. Olha lá, quando o orçamento base zero surgiu, as técnicas orçamentárias tradicionais, até então utilizadas, consideravam o nível de gastos existentes como uma base estabelecida, ou seja, é aquilo ali, tá? Analisando detalhadamente apenas os incrementos, ou seja, aquilo que desejava aumentar ou diminuir. Isto é, ignoravam os níveis de eficiência e eficácia, tá? Imagina que o governo gaste, né, com uma determinada despesa em que tecnicamente ela não gerou fruto algum, né? Ou eu posso, né, anteriormente, ou eu aumentava ou diminuir os gastos ali. Agora não. Eu vou ver se realmente eu necessito da despesa. Tem despesas que eu não preciso ter, tá? Não é porque eu gastei o ano passado, se ela não me gerou, como a gente viu anteriormente, né, nenhum ganho para a sociedade, por que que eu vou repetir ela agora, tá? Então, no processo tradicional, os orçamentos de cada exercício são elaborados tomando por base o nível de atividade do exercício anterior, determinando-se o seu custo, acrescentando-se a esse custo um incremento para compensar a inflação, igual eu falei para vocês, e uma carga de trabalho para o ano seguinte, tá? Esse processo não requer revisão detalhada das operações em andamento e dos níveis de gasto. O orçamento tradicional adota a base orçamentária existente e examina apenas os incrementos ou reduções que projetam o nível corrente de despesa para o futuro, tá? Seria mais ou menos aí, ó. Você tem aí pessoal fixo, né? Variável, material de consumo, serviço de terceiros. Eu gastei no ano X1, né? 120, 80, 10, 90. Beleza. Projeção por 2. Vamos aumentar isso em 100%, tá? Sem analisar se isso é assertivo ou não, se isso vai dar resultado esperado ou não, né? Até porque não se esperava nenhum resultado, simplesmente orçava o que tinha que gastar, tá? Analisando esse tipo de orçamento, né? Nós temos aí, por exemplo, a desvantagem. Não questiona a validade dos gastos, né? Se são válidos ou não. Não compara os gastos com as quantidades físicas de necessidades atendidas, ou seja, lembra que a gente viu lá atrás, onde fala assim, peraí, eu fiz um gasto aqui em escola, em educação, tá? Quantas pessoas são atendidas? Quantos alunos estão sendo atendidos? Qual que é o reflexo, né? Quantas pessoas são atingidas indiretamente, né? Vamos lá. E se eu aumento os gastos e melhoro a educação de um jovem aí
no ensino médio, eu estou impactando diretamente não somente a vida desse jovem, mas também de toda a sociedade no entorno dele. Porque se ele sai mais bem preparado, ele vai gerar renda não somente para ele, mas também para todas aquelas pessoas que estão envolvidas com ele, né? Gera uma renda maior para o pai, para a mãe. Por exemplo, vocês fazem faculdade. A faculdade abre muitas portas para vocês, tá? Portas de emprego melhor, com salário melhor, com novas oportunidades. Muitas vezes a gente não enxerga isso durante a faculdade. A gente vai enxergar isso depois, com 2, 3, 4, 5 anos depois, a gente começa a analisar, assim, olha, eu só estou aqui porque lá atrás eu fiz a opção de fazer uma faculdade. Olha, lembra, eu estava em tal emprego, de repente eu mudei para um emprego um pouquinho melhorzinho ali, não senti muito impacto, mas me trouxe para outro, me trouxe possibilidades de ganho de um pouquinho melhor, e hoje eu só tenho o que tenho com base naquilo que eu tracei. As coisas não acontecem aos solavancos, tá? Entendeu? Às vezes a gente está na faculdade, a gente fala assim, nossa, eu comecei a faculdade, terminei, olha, estou no mesmo emprego, ganhando o mesmo tanto, tá? Isso vem lá na frente, tá? As oportunidades, às vezes, a gente tem que aproveitar também, tá? Às vezes a gente tem medo, né, de mudar alguma coisa, tá? E não tenho medo, tá? Ainda mais vocês, né, a maioria de vocês aí que estão jovens aí, que não têm responsabilidades, vamos dizer assim, né? O que eu digo responsabilidade? Por exemplo, não tem filho, né? Alguns de vocês ainda não estão casados, então não tem aquele compromisso, né? O compromisso de vocês muitas vezes é com vocês mesmos. Então, quem tem um compromisso consigo mesmo, essa é a hora de encarar os desafios, né? E de, vou usar o termo aqui assim, de calçar, né? Um caminho que vislumbre um crescimento futuro de vocês, tá? Porque lá na frente isso faz a diferença, tá? Eu falo assim, eu falo porque a partir do momento que eu fiz um curso técnico em uma faculdade, devagar, né? No primeiro momento não, mas isso devagar foi abrindo portas, tá? Eu posso eu tive mudança durante a faculdade já, e olha que eu já era casado, tinha filhos, tinha responsabilidade, então não dava para usar o termo, né? Para chutar o pau da barraca, não, entendeu? Não dá para chutar o balde, não. Então eu precisava ter cuidados também, né? Mas graças a Deus, o caminho que eu estou trilhando hoje foi em função das decisões que eu tomei lá atrás, né? São decisões tomadas aí há 13, 14, 15 anos atrás que me trouxeram até aqui, entendeu? Então, não estou no melhor dos mundos, né? Ainda quero chegar lá. Mas são situações que a gente, às vezes, a gente está na faculdade e às vezes a gente fala assim, poxa, olha só, estou aqui, né? Eu vejo muito aluno falando isso, tá? Mas toda vaga que aparece pede experiência, tá? Só que a pessoa, muitas vezes, não tem coragem de abrir mão do que está ganhando para, de repente, ganhar um pouquinho menos, mas aonde ele vai começar por baixo e esse por baixo vai trazer para ele experiência, tá? Então, isso é muito importante, tá, gente? Vocês aí, né? Ó, aquele negócio, se palpite, né, fosse bom, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, tá? Mas, na verdade, não é um conselho, não é nada. Eu só passo para vocês, né? Que eu tenho um pouquinho mais de experiência que vocês. Então eu passo assim, aquilo que que eu já vivenciei, aquilo que eu já vi outros vivenciarem, tá? Então às vezes a gente tem que ter essa coragem, né? Às vezes a gente muda com a coragem, às vezes a gente muda com o supetão mesmo, assim, tipo assim, alguma coisa impede vocês a mudar que vocês não têm o que fazer, tá? Vocês acabam mudando mesmo sem planejamento, tá? Mas isso vem abrir, né, futuramente aí vocês vão ver que essas mudanças, né, quando são principalmente pensadas, estudadas, né, elas levam vocês a caminhos mais seguros, né, onde vocês vão ter uma base melhor. E eu falo assim, eu tiro o chapéu, né, eu adoro muito assim quando eu vejo alguns de vocês assim já trilhando um caminho que eu demorei, que eu trilhei, né, com relação à idade, 15, 16, 17 anos mais tarde, entendeu? Então vocês estão começando isso tudo mais jovens, tá? Então, tecnicamente, teoricamente, né,
quando vocês chegarem próximo à minha idade, vocês já estão bem à frente do que eu estou hoje. É isso que eu espero, tá bom? Mas vamos lá. E quando a gente fala aqui, né, gente, ó, gasto com estudo nunca é gasto, tá? Todo investimento, tá? E é o que, muitas vezes, né, para o governo, um gasto com estudo é uma despesa, mas ele deveria ter um tratamento diferenciado, né? Não como despesa, né? Porque despesa está atrelado ao orçamento, mas sim ser entendido como orçamento, como investimento, que investimento é aquilo que vai trazer retorno. E o país que gasta com estudo, né, da sua população, ele vai ter o retorno. Isso é certeza, tá? Você entendeu? Tá? Vamos lá, o mais importante, né? A solicitação de recursos, né? Além de não obedecerem a nenhuma prioridade, estão apenas presos a dados passados. Isso tudo era a forma que era feito o orçamento antes, tá? Aí, FIR, né? Citado por Filho e Carvalho, né? Ainda, dados passados podem conter ineficiências que podem ser perpetuadas caso não sejam corrigidas. Imagina, gasta-se com, sei lá, vamos pensar aí, com uma despesa em que não traz resultado, não traz crescimento, não traz nada para a sociedade, mas como não se tem análise daquilo que está sendo gasto, ela é perpetuada, ou seja, está sempre sendo gasta, né? Entendeu? Tem sempre aquele empenho de valores ali que poderiam estar sendo melhor aplicados. Em face desses problemas que não eram resolvidos por orçamento tradicional, foi que surgiu a técnica do OBZ, Orçamento Base Zero, tá? Ou conhecido como Orçamento por Estratégia, tá? Ó. Silva, né? Coloca o orçamento base zero, um processo operacional de planejamento e orçamento que exige de cada administrador a justificativa detalhada dos recursos solicitados. Então tá, vamos lá. Ah, mas eu gastei ano passado, beleza, só replicar. Não, por que que você quer gastar isso, né? Então, isso já começa lá na base, onde você vai ter vamos dizer assim, aonde a despesa vai ser ocorrida, né? Vai ser feita, vai ser implementada. Por que que você tem que gastar isso? Para que serve? Qual que é o retorno que a sociedade como um todo vai ter disso, né? Tá? Nesse contexto, esse procedimento exige que todas as funções do departamento sejam analisadas e identificadas em pacotes de decisão, os quais serão avaliados e ordenados pela sua importância, né? Com relação aos objetivos, né, quais devem ser perseguidos no OBZ, né, no Orçamento Base Zero? No processo de implantação do Orçamento Base Zero, deve-se perseguir os seguintes objetivos: desenvolver um plano operacional e orçamentário para o próximo ano, ou seja, o que vai ser feito e quanto isso vai custar, tá? Conduzir a uma redução de custo. Todo orçamento, gente, quem participa de gerenciamento de orçamento, né, ali na hora de montar isso e tudo mais, tem sempre o quê? Que pensar em que o ano que vem nós temos que fazer mais, mas gastando menos, tá? Isso se chama eficácia, tá? Eu tenho que ser eficiente e eficaz. Eu tenho que atingir os objetivos, né? Fazer tudo certo, atingir os objetivos. E com produtividade. O que é produtividade? É gastar menos recursos, menos verba, ou usar menos pessoas, né? Então, por exemplo, vocês têm uma noção, quem aí conheceu os bancos, por exemplo, né? Há 15, 20 anos atrás, né? Eu, 30, 40 anos quase, eu conheço o banco. A gente tinha, assim, funcionários demais dentro dos bancos, né? Muito mesmo, né? Hoje, a grande parte dos serviços, né? É feita por vocês mesmos, por nós mesmos, né? Por exemplo, aí no Bradesco da 460, por exemplo, você antes chegava, tinha uma fila com lá 7, 8, 10 caixas atendendo. Hoje você vai lá, fechadinho, tem lá 2, 3 caixas, dependendo do horário, ainda só tem um, tá? O que que é isso? O banco usou a tecnologia, né, de uma forma em que fala assim, olha, ele está te vendendo facilidade, mas na verdade a facilidade é para ele em arrecadar, né? Porque ele te cobra como se ele tivesse uma pessoa te atendendo e na verdade quem te atende é uma máquina. Hoje, com o desenvolvimento dos aplicativos bancários, eu, por exemplo, nem em banco eu vou, a não ser que eu tenha algum problema que eu não consiga resolver. Mas
Para resolver problema em banco, eu acho que o último problema que eu tive no banco, na verdade, foi buscar um cartão. E isso já faz 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Eu nunca mais tive em banco. E aí ainda surgiu os bancos virtuais, né? O Nubank da vida, é, agora tem o Pay, né? Esqueci até o nome dele lá. Tem aquele original e por aí vai. São vários outros aí que tem, entendeu? Onde nem contato, nem levar documento eu preciso para abrir uma conta, tá? Então, gente, o que o governo precisa também, quando se faz esses orçamentos, é o seguinte: o que pode ser pensado aí, tá? Tudo aquilo, o que eles pensam no orçamento base zero, é justamente repensar o que está sendo feito, para tentar fazer isso de uma forma que seja mais efetiva, com um custo menor, tá? Por isso que desenvolve um plano operacional e novamente orçamentário para o outro ano. Não é simplesmente pegar o que estava no passado, vamos gastar de novo agora. Não é só isso, tá? Tá, primeiro, o que foi gasto no ano passado? Se pensa, qual foi o resultado que trouxe, né? Tá, vamos lá. Investimos aí num setor de atendimento ao contribuinte, né? Tá, quantos contribuintes nós atendemos? Beleza, atendemos aí 100 mil contribuintes aí, né, em todas as unidades de federação. Beleza. Qual a previsão para esse ano? Não, olha, se a gente desenvolver uma funcionalidade aí no aplicativo, a gente consegue diminuir esse atendimento para 50 mil. Eles são atendidos lá no aplicativo, também vai contar, só que eu vou reduzir, né, esse atendimento presencial e muito mais, tá? Isso, quem fez isso foi a Receita Federal, né? Ela andou fechando vários setores aí dentro da Receita Federal, foi fechando algumas unidades de atendimento e transformou essas unidades em postos ali de pegar simplesmente alguns serviços que o contribuinte não consegue resolver via online, entendeu? Aí o que aconteceu com isso? Acaba diminuindo no orçamento as despesas que são gastas com a arrecadação federal, com essa máquina, né, de arrecadação federal, que é a Receita Federal, tá? Automaticamente entra junto aqui, ó, no segundo que já estamos falando, conduzir a uma redução de custo, tá? Ou seja, fazer mais com menos, tá? Diagnosticar o que realmente está acontecendo na organização para melhorar o processo de planificação estratégica. Alocar os custos do staff e as linhas de produção, os centros de resultados, é uma base mais real. Validar o planejamento a longo prazo. Auditar a efetividade dos programas, ou seja, se realmente estão acontecendo conforme planejado e se é válido. Se tem isso, tem razão de existir, tá? Prover a administração de uma base de dados para reestruturar a organização. Então, é assim, gente, isso, quando a gente trabalha em empresas maiores, isso vira uma bola de neve. Em que sentido? Vamos lá, vamos trabalhar para a gente reduzir os gastos aí, né, os custos, né, que a gente tem aqui dentro, das nossas despesas, e conseguir trabalhar da mesma forma. Beleza, tá? E aí, por ano que vem, vão fazer a mesma coisa. E vão fazer isso. Então, chega um momento, fala assim, olha, chega um momento, lógico, né, vai chegar num ponto que não dá para reduzir mais, tá? Vai chegar num limite mínimo aí, tá? Mas a ideia das empresas, né, porque, vamos lá, o governo, primeiro, se ele consegue reduzir todas as despesas que ele tem, né, básicas aí, ele consegue ter uma sobra orçamentária maior para poder investir e isso sim trazer ganhos para a sociedade, tá? As empresas é a mesma coisa, as empresas elas têm que trabalhar de forma a reduzir o quê? O custo, né? Se eu trabalho, que eu tenho uma redução de custo maior, né, ali dentro, o que acontece? Eu consigo ter um preço, né, um valor de venda mais competitivo, tá? Muitas vezes as próprias empresas, elas ficam assim, como que o fulano consegue vender num preço desse, tá? E aí você tira por base, fala assim, peraí, né? O que ele tem? O que ele oferece para o cliente dele? Ah, não, ele não oferece nem cafezinho. Beleza, isso é custo, ele cortou o custo. O cliente quer cafezinho, ele vai na sua empresa para tomar café? Ou vai para comprar um produto com preço menor? Tá? Isso tem que levar em consideração. Tá? Você oferecer um café, você ganha um cliente? Tá? Isso tem que se pensar, isso é custo. Tá?
O que o seu cliente prefere? Ganhar um cafezinho, ganhar um afago no cangote ali, né? Ou ter um preço melhor, uma condição de pagamento melhor. Então, isso tudo tem a ver, entendeu? A gente tem que pensar. Então, o governo tem que pensar também. O governo, quando ele pensa nas despesas dele, que ele consegue reduzir as despesas, de certa forma, o que ele faz? Ele sobra recursos para investir em segurança, em comprar equipamentos novos para exército, para infraestrutura, estradas novas, ferrovias novas, melhorar os portos e por aí vai, você entendeu? Ele vai conseguindo aí aumentar os repasses para Estado, para fazer tudo aquilo que é benéfico para a população, tá? Então, para vocês terem uma noção, né? Muitas vezes, por exemplo, essa pandemia ela trouxe um desafio para as empresas que no primeiro momento ela pegou as empresas assim de calça curta, vamos dizer assim, né? Só que assim, eu estou vendo que tem muita gente que não está aproveitando é, o desenvolvimento que a pandemia trouxe para as empresas. Em que sentido? Por exemplo, o governo foi lá e autorizou as empresas aí a reduzirem até 70%, até 100% a sua folha, de certa forma, né? Nós vamos pegar as que reduziram em 30%. Tá, né? Então o funcionário passou a trabalhar 75% do tempo, né? E a empresa pagar 75% e ele, o governo, complementava com mais 25% lá. Gente, vocês param para pensar que vocês, né, quem participou disso, continuou executando o mesmo serviço em menos tempo? Vocês param para pensar nisso? Eu não vi nenhuma empresa chegar para os clientes e falar assim, olha, eu não vou te entregar o produto, o meu serviço, porque o governo aí me autorizou a reduzir, eu reduzi a carga horária dos meus funcionários e agora estão trabalhando menos e eu não estou entregando. Eu não vi nenhuma empresa falar isso. Ou seja, todas as empresas, né, 99% delas, entraram com a redução, reduziram a jornada dos trabalhadores, dos empregados, né, pagou menos salário aí em abril, maio, junho, julho, até dezembro algumas, né, fez essa redução, só que os funcionários continuaram executando a mesma quantidade de serviço de antes. Eles não tiveram menos serviço. Em algumas situações ainda teve mais serviço, tá? O serviço fez foi aumentar. E eles conseguiram fazer o quê? Mais em menos tempo. Agora eu digo para vocês, agora que acabou esse benefício emergencial, tudo, desde janeiro, as empresas dispensaram alguém. Primeiro porque tem estabilidade, né? Alguns aí, né? Mas, e cogitam dispensar? Não, tá? A empresa deixou de analisar isso, né? Porque ela olha muitas vezes com o lado social, não posso mandar o cara embora, não sei o quê. Gente, ou é hora de você expandir com a mesma quantidade de pessoas, tá? Ou é hora de você analisar e falar assim, olha, eu tenho gente sobrando, tá? Simplesmente isso, tá? Por quê? Se eu conseguia, né, reduzindo, vamos lá, se você tem 4 funcionários, para pensar, e você reduziu 25% do tempo de cada um, tecnicamente, os 4 funcionários trabalharam no tempo de 3 funcionários. Então, eu não preciso de 4. 3 me atende. Entenderam? Porque cada 25% que eu diminuí, no final da história eu cortei um funcionário. Tá? Então, as empresas precisam pensar isso. E assim o governo. Tá? O governo, quando ele faz redução e a coisa continua, ele nunca mais volta de lá. Tá? Não é para voltar. Tá? Agora a gente tem muito problema político no meio da história. Ok? Vamos lá então. Etapas necessárias aí para a gente fazer a aplicação do orçamento base zero, né? Primeiro, né? Definição dos objetivos com vista à otimização do binômio custo-benefício. A gente nunca foge disso, tá? É o custo-benefício. Identificação das atividades homogêneas, né? Com resultado concreto, tá? Que são atividades homogêneas, são aquelas iguais, né? Aí você olha por exemplo, eu olho uma escola, né? Onde ela recebeu a mesma quantidade de recursos que outra, com a mesma quantidade de alunos,
e as suas notas, né, que ela apresenta são muito melhores do que a outra, tá? E aí, vamos analisar o que que deu certo em uma, o que que não está dando certo em outra, o que que está acontecendo, tá? Para tomar decisão, tá? Análise do conjunto de decisão para definir as alternativas, né, do nível de atendimento, identificação das prioridades, ordenamento das alternativas de acordo com as prioridades, estabelecimento de pacotes consolidados de decisão, tá? Aí nós temos, né, as vantagens e as desvantagens do orçamento base zero, né? Como vantagem, né, a gente tem, por exemplo, né, que o processo orçamentário concentra a atenção na análise de objetivos e necessidades, né? Então, primeiramente, no orçamento anterior, antigo, né, se replicava o que vinha sendo gasto. Então, eu não analisava objetivamente nem via de acordo com as necessidades de cada um deles, tá? Agora não. Agora a gente pensa nos objetivos que eu quero atender, né? Vamos lá. Se você pensar como uma empresa, vamos lá, se a empresa quer desenvolver um determinado produto, então eu vou ter que fazer investimentos nessa área de atuação desse produto, né? Nesse mercado que vai atender esse produto, que vai receber ele, tá? E de acordo com essas necessidades. Eu preciso, né? Vamos lá, eu vou gastar em quê? O que que a população precisa? A população precisa de infraestrutura, de segurança, saúde. Tá, onde é mais carente? Tá? Onde eu consigo, tipo assim, se eu investir R$ 1 milhão, onde eu vou ter maior retorno? O governo pensa nisso. Ou pelo menos tem que pensar, né? Tá? Imagina, eu vou gastar R$ 1 milhão num, numa unidade básica de saúde no bairro do Morumbi, onde pouquíssimas pessoas usam. A maioria ali tem plano de saúde, então não vai no coisa, entendeu? Não, então eu vou instalar uma unidade de saúde com esse R$ 1 milhão em Paraisópolis, que é uma favela de São Paulo, né? Sim, ali eu vou atender muito mais gente. O retorno vai ser muito maior, né? Tá? Pelo menos isso eu deveria pensar, né, gente? Tá? Conjuga, né, as vantagens. Conjuga planejamento e elaboração do orçamento no mesmo processo em todos os níveis, né? Faz os gerentes de todos os níveis avaliarem melhor a aplicação eficiente das dotações nas suas atividades. Gente, saindo da empresa pública, quando você vai para a privada, em que os gerentes, os diretores ali, eles têm que mostrar eficiência no gasto dos recursos, ou seja, eu tenho que fazer mais com menos, tá? Isso fica muito claro, tá? De repente, assim, olha, acontece muito, né? Aconteceu, né? Agora é uma imposição, né? Mas acontecia muito. Eu tinha muito gasto com viagem para reunião. E as grandes empresas já tinham identificado o quê? Peraí, qual que é a necessidade de eu ter uma reunião presencial? Por que que ao invés de eu gastar, mandar essa pessoa, sei lá, vamos pensar aí na Pitágoras, por exemplo, né? São várias unidades do Brasil inteiro. Antes mandava o pessoal para treinar lá em São Paulo. Beleza. Por que que eu não posso fazer esse treinamento aqui, né? Em Imperatriz, por exemplo? Por que eu não posso fazer esse treinamento online? E aí, se precisar, a gente faz um treinamento regional, onde o deslocamento é menor, é mais barato, tá? Então, as grandes empresas investiram muito na tecnologia aí é, de fugiu o nome, gente, de conferências online, você entendeu? Olha, vamos participar de uma conferência aqui, vamos fazer uma videoconferência, vamos trabalhar por aqui. Para que eu faço uma reunião? Eu vou lá em São Paulo para fazer uma reunião que vai durar 2 dias, por exemplo, né? Mas o cara gasta um dia para ir, mais um dia para voltar e mais os 2 dias lá. Então foi uma semana inteira. Eu perdi o cara uma semana, sendo que se fizer isso, mesmo que gaste os 2 dias, primeiro, poderia gastar os 4 dias, né? Ao invés de fazer uma reunião online, do dia todo, vamos fazer de meio período, né? Tá? E a pessoa ainda consegue desenvolver as atividades dela na outra metade do período, tá? Entendeu? Você não fica sem aquele gerente, sem aquele diretor, sem aquele funcionário, que geralmente quem vai são aqueles caras imprescindíveis, né? Aqueles caras que são muito top para a empresa, entendeu? Então precisa ter esse esse entendimento de como que a gente vai usar melhor os poucos recursos que a gente tem. Nós temos poucos recursos, nós não temos a quantidade de recursos que a gente gostaria de ter,
tá? Nós temos poucos recursos. Então, nós temos que ser eficientes nesse recurso, tá? Tá? Eu falo assim, ó, eu fiz um comentário uma vez, né? O pessoal realmente não é assim e tal. Eu falei, olha, tipo assim, para a gente se alimentar, né? Para a gente comer o que o corpo necessita, tá? Adquirir o que o corpo necessita é barato. O problema é que a gente quer adquirir o que o corpo necessita, mas que a gente também gosta, né? Eu falei isso que eu falei assim, ó, eu fui no nosso açougue e comprei uma carne, R$ 35 o quilo de carne, tá? Aí você vai no mercadinho com R$ 35, você compra verduras e legumes para a semana inteira, tá? E o corpo vai ficar satisfeito do mesmo jeito, a cabeça não, né? Mas o corpo vai. E sem contar que 1 quilo de carne, uma pessoa vai comer ali, se ela comer praticamente isso só, né, com arrozinho aí, ela vai comer 3 vezes, praticamente, tá? Almoço, janta e almoço. Praticamente é isso, tá? A gente para pensar que uma pessoa come em média 300 gramas aí, num churrasco, uma carne assim, tá? Se durar mais, dura 4 refeições, tá? Agora, é questão de aplicar eficientemente os recursos que nós temos, tá? Ó, nós estamos num momento de crise que não é fácil, né? A gente sabe, tem muita gente que, graças a Deus, a crise não está batendo como em outros, né? Mas nós temos muitas pessoas, principalmente aqueles que são autônomos, né? Que dependem do dia a dia para poder trazer o pão nosso para casa, né? Que estão sentindo muito, entendeu? Até porque não sabe se vai trabalhar, não sabe se vai ou se não vai, como é que vai ser, se vai trabalhar o dia todo, se vai ter, se as outras pessoas vão sair para gastar, as outras pessoas já, quem tem um pouquinho de renda já segura, porque não sabe o que vai acontecer para frente, tá? Então a gente tem que transformar tudo no mais eficiente possível, tá? E isso, essa mentalidade, ela serve tanto para nós, pessoas físicas, em casa, no nosso dia a dia, como serve para as empresas e também para o governo. Porque a receita que o governo tem para gastar, ela é limitada. As despesas que ele tem, né, que ele poderia investir, são ilimitadas. A gente para pensar, se fala assim, ó, o governo tem, vai chegar aí 200 trilhões de reais para o governo gastar, tá? O orçamento de 1 trilhão já estaria bom, não. 200 trilhões. Então tá, 200 trilhões ele vai achar o que fazer com esse dinheiro e ainda vai faltar, tá? Nós somos assim também no dia a dia nosso, tá? Vamos lá, gente. Quais são as desvantagens que o orçamento base zero tem, né? No início, vamos lá, no início, o preparo do orçamento base zero é mais demorado, né? Mais trabalhoso, mais caro. Por quê? Eu vou ter um cuidado maior, eu vou ter que fazer uma análise mais aprofundada de tudo aquilo que eu, aonde eu vou gastar, das minhas necessidades, de todos os objetivos que eu pretendo alcançar, né, com aqueles gastos, né? Tá? Acaba se tendo um aumento do controle, né? A gente fala em aumento da burocracia, mas é um aumento do controle porque antes simplesmente se passava o recurso para frente, agora não. Eu quero saber qual que é o retorno que esse recurso está dando, como que ele está sendo investido, de que forma que ele vai estar voltando para a sociedade, tá? Então, até usar o termo de burocracia, não é o termo errado, é certo, entendeu? Porque burocracia é controle, tá? Só que se a gente olhar a burocracia pelo, como diz, pelo significado pejorativo dela, a gente vai entender como coisa ruim, tá? Na verdade, é controle, tá? A implantação exige que os funcionários estejam motivados e treinados, então não é fácil, mudanças não são fáceis, né? Tá? Quem começa aí com esse sistema base zero é uma dificuldade, uma desvantagem, porque você tem que motivar eles, você vai ter que trabalhar eles para isso e vai ter que treinar, tá? E um grande percentual do orçamento é intocável, devido às exigências legais, conforme aponta Silva. Então, vamos lá. Eu tenho que já gastar tantos por cento com saúde, tantos por cento aí com educação. Então, parte disso eu não tenho que fazer, né? Já são receitas aí vinculadas, despesas vinculadas, receitas vinculadas com despesas, entendeu? Tá? É o mal do Brasil, tá? Tem algumas situações aí que, tipo assim, vamos lá, se eu tenho que gastar 25% com educação, se eu tenho uma folha de 50%, então já foi 75% embora. Os outros 25% é para fazer todo o resto. É para fazer saúde, é para fazer infraestrutura, fazer saneamento, fazer tudo que você imaginar, estrada, tá? E tudo mais, ok? Então, é complicado. Ó,
Com relação à implementação, né, do orçamento base zero, quais são as exigências que tem aí, assim, entendeu? Vamos lá. Se eu coloco que a implementação base zero, né, ele exige que formos usar 3 níveis de decisão, nas colégios de decisão, né? Então, o colégio de decisão 1, o colégio de decisão 2 e o 3. No primeiro, é formado pelos os tops lá da decisão, né? Sejam os ministros ou secretários, né? Quando a gente fala aí tanto em governo federal, seria o ministro, e nos governos estaduais e municipais seriam secretários, né? Secretário da Habitação, secretário de Desenvolvimento, secretário de Finanças, secretário de tudo ali, tá? Ou ministro da Educação, ministro de Planejamento, ministro de tudo, tá? No segundo, são formados pelos dirigentes das unidades orçamentárias, né? Ou seja, é um ministério lá dentro, a secretaria, onde vai ser gasto isso, tá? E o terceiro vai ser formado pelos dirigentes da unidade de despesa e presidido pelo dirigente da unidade orçamentária, tá? Ou seja, aí eu tenho onde vou gastar, sei lá, o Ministério da Educação aí vai gastar lá no MEC, vai gastar, sei lá, nas universidades federais e por aí vai, tá? Resumindo, seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Eu tenho lá em cima no nível 1, né? No colégio 1, né? Seja lá o presidente, o governador ou o prefeito, mais os ministérios, né? Os ministros e os secretários, tá? Depois, quando a gente junta, né? No orçamento 2, perdão, no colégio de decisão 2, aí eu já tenho todas as unidades operacionais, né? Mais aqueles, aquele como representante geral, aquele do ministério acima, tá? É como se fosse assim, olha, o presidente vai montar aqui o orçamento, e ele vai montar um orçamento com seus ministros. Aí cada ministro tem que pegar suas unidades orçamentárias e ele vai trabalhar com essas unidades orçamentárias. Depois, cada diretor de unidade orçamentária dessa vai trabalhar com as suas unidades de despesa, tá? Então, a gente parar para pensar aqui, ó, seria mais ou menos aqui, tá marcado, né? Como se a gente tivesse mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá em cima, eu tenho o presidente. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, lá em cima, assim, ó, eu tenho o presidente, né? Aí embaixo a gente tem vários ministérios, tá? Aí a gente pega, por exemplo, se isso aqui estaria vinculado assim, né? Aqui nós temos o colégio 1. Vamos supor que é esse ministério aqui, ó, várias unidades operacionais embaixo, tá? Então, no colégio 2, quem vai participar, né? Aqui a gente tem o colégio 1. No colégio 2, esse carinha aqui, ó, ele vai entrar e participar também, tá? Aí vamos supor que aqui, ó, dessa unidade operacional, eu tiro as unidades de despesa, tá? Aonde quem participa, né? Participa todos esses daqui, mais esse aqui que está responsável, certo? Seria mais ou menos isso, né? Seria como se assim, ó, o diretor, né, geral lá conversa com todos os diretores, né, de regionais. Cada diretor de regional vai conversar com todos os seus supervisores operacionais. E cada supervisor operacional daqui vai conversar com o chefe de equipe subordinado a ele, entendeu? E aí vai montar os 3 colégios de decisões, né? De como gastar. Teoricamente, isso vem de baixo para cima, tá? Porque você monta lá embaixo, leva as despesas, vão subindo, aí chega lá em cima, ó, não, tem que cortar ou não, como é que vai ser, né? É onde entra a faca no orçamento aí, tá? Com relação à estrutura e integração dos colégios de decisão, né? Silva coloca que para a implantação do orçamento base zero, na área governamental, são necessários os seguintes passos descritos a seguir. Deixa eu só aceitar aqui alguém aqui. Peraí. Ó, os executivos de todos os níveis estabelecem os parâmetros de cada programa, considerando objetivos, né, que é o propósito principal; 2, padrões de desempenho, como avaliar; e 3, resultados, os serviços ou produtos, tá? Então, você tem que ter o objetivo, que é o propósito, né, daquele programa,
como avaliar aquele programa e o serviço e o produto que está sendo feito, ofertado ali. Segundo, a identificação das áreas de decisão, né? Os conjuntos de decisão em que os gerentes preparam os orçamentos. Cada gerente das áreas de decisão estabelece 3 níveis de gasto para cada programa. Nível mínimo, nível atual e o nível mais elevado. Seria que assim, ó, qual o gasto que nós tivemos aí no passado, né? Sei lá, vamos lá, 50 mil. Qual o mínimo que eu consigo fazer? O mínimo eu posso fazer por 40. E o máximo é por 60, tá? Em cada nível da organização é efetuada a classificação, né? De atribuição de prioridade de acordo com a importância do programa, volume de recursos financeiros para cada programa. Então, a gente vai ver que vai destacar essa prioridade aí, tá? E passos complementares, a consolidação e classificação prossegue em cada escalão gerencial. Os conjuntos de decisão do mesmo são reunidos para serem encaminhados ao escalão mais elevado. É o que eu disse para vocês, é de baixo para cima, tá? Para ser encaminhado ao escalão mais elevado para a devida priorização, análise das possíveis vantagens por gerentes dotados de perspectivas mais amplas. Né? Às vezes, aquilo que a unidade de despesa pensou, chega na unidade operacional, por exemplo, eles entenderam que aquilo que você pensou aqui não é tão prioridade, que outra unidade de despesa tem maior prioridade em cima das perspectivas que o órgão tem, você entendeu? Os conjuntos decorrentes do primeiro e segundo colégio de decisão vão se aperfeiçoando até atingir o terceiro colégio de decisão, do qual resulta o projeto definitivo de orçamento a ser encaminhado ao Poder Legislativo. Tá? Restrição orçamentária. Vamos lá. Quando a gente fala em restrição, na verdade é o seguinte, ó, que restrição? Você pode gastar tanto, tá? Simplesmente é isso. A restrição diz quanto você pode gastar. Mas está previsto aqui 10 milhões. Sim, mas agora só tem 6. E aí, se vira. Imagina vocês em casa. Vamos lá, uma pessoa que trabalha aqui, um vendedor, por exemplo, que tem comissões. Olha, gente, esse mês está fraco. Esse mês eu vou receber aí 1/3 das comissões, tá? Então, quer dizer, a sua receita vai diminuir, né? Então, o seu orçamento, ele vai ter que ser ajustado. Aí, o que você faz? Gasta com as prioridades. Aí você vai ver todos os gastos que você tem e vai elencar as prioridades que você tem naqueles gastos ali, tá? Simplesmente é isso, tá? Mais ou menos aqui, ó, tá? Eu tenho lá, por exemplo, despesas com pessoal, investimento e reservas contingenciais, né? Eu tenho as de nível 1, 2 e 3, tá? Então, teoricamente, nível 1 são as mais prioritárias, né? Entendeu? Nível 2, as intermediárias, nível 3, as menos prioritárias, as menos importantes. Pelo menos aquilo que você escalona, né? Então, se eu tenho 6 milhões aqui, né? Aí, por exemplo, você vai determinando aquilo que você considera mais prioritário dentro do recurso que você tem, tá? Então, de acordo com o que você vai montando aqui, você vai separando, né? Eu só posso gastar 6 milhões, tá? E isso acontece muito, porque para pensar, foi feito um orçamento, esse orçamento saiu das unidades de despesa, subiu para as unidades operacionais, dali chegou lá em cima no topo, né? Aonde vai ser batido o martelo. Não, você pediu aqui para essa unidade de despesa uns 15 milhões, só está aprovado 10, tá? Só está aprovado 10. Se vira, você vai ter que se virar com esses 10. Aí você tinha a previsão de gastar com esses 9 aqui, vamos pensar assim, né? Com o pessoal 1, 2 e 3, investimento 1, 2, 3 e as reservas aí 1, 2, 3. Aí você tem que dar prioridade, você tem que falar assim, peraí, se diminuiu o recurso, eu não posso mais gastar à vontade. O que eu vou conseguir colocar dentro do seu orçamento? E aí você vai destacando, né? Lógico, vai o quê? Vai acontecer de ficar alguma coisa de fora, tá? Tá? Não tem como. Quando você tem restrição orçamentária, é porque você vai ter que gastar menos do que aquilo que você pensou, tá? E é nessa hora, por exemplo, nas empresas, quando ocorre isso, né, restrição orçamentária, muitas vezes você vai, não, tinha promoções, né, funcionários seriam promovidos, então não vão ser mais naquele ano, às vezes há corte de pessoas, ou redução de custos, né, assim, que possam ser cortados aí sem afetar o desenvolvimento das atividades, né, entendeu? As reuniões que eram feitas presenciais em outras áreas, né,
é uma vez a cada 3 meses, 4 meses, por exemplo, de repente passa a ser feito uma vez só anual, ou é trazido tudo para videoconferência. Então, é nessa restrição que as empresas e o governo, elas vão atuar, né? De forma assim, olha, eu tenho que adequar os meus gastos ao dinheiro que eu tenho disponível. Nós em casa temos que fazer isso, entendeu? Nós em casa, olha, se aquilo que eu estava esperando não vai acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que restringir os meus gastos. Restrição orçamentária, orçamento, né? Eu prevejo receita e vou vendo o que, que eu posso gastar com essa receita. Mas se a receita não acontece, eu tenho uma restrição orçamentária. Vamos lá, de repente eu começo a gastar de acordo com o forçado. Mas chega no meio do ano, a perspectiva de receita caiu, igual aconteceu no ano passado com o governo, há uma restrição orçamentária. O governo vai segurar alguma coisa, ele vai bloquear repasses aí para as áreas de gasto. Então, de repente, está previsto fazer, gastar com manutenção de estrada, vamos deixar para o outro ano. Então, tipo assim, já tira aquilo ali. Não vai cortando, o Ministério do Transporte começa a cortar de um lado, o Ministério da Educação vai cortando de outro, de planejamento, da cidadania e por aí vai, você entendeu? Tá? Isso é restrição orçamentária. Restrição é quando os gastos que nós podemos fazer são limitados a um valor que, né, com certeza é menor do que aquele que a gente esperava. Porque se não for menor, na verdade eu ia gastar tudo, né? Eu não teria restrição, certo? Olha, gente, portanto, podemos concluir que o orçamento base zero é um orçamento que se desenvolve de baixo para cima, com a participação de todos os níveis hierárquicos da entidade na sua realização. É um processo transparente no qual cada responsável por um pacote de decisão participa da definição das métricas pelas quais será avaliado cada unidade orçamentária. O orçamento base zero é uma técnica de alocação de recursos que cumpre 3 objetivos importantes que devem ser perseguidos pelos planejadores: o de assegurar a alocação racional dos recursos, o de criar condições para que a entidade aproveite as oportunidades oferecidas pelo mercado e o de assegurar a sobrevivência da entidade no pior cenário, tá? Isso aqui a gente olha, eu olho isso aqui e eu falo assim, ó, isso a gente tem que aplicar em casa, tá? Nós temos que fazer um orçamento desse em casa, né? Verificar as nossas fontes de receita, quanto está previsto de recebermos, para ver o que, que a gente pode gastar. Então, isso é importante. Nós precisamos implementar isso, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida empresarial, tá? Poucos de nós aí, né, não sei quantos aí trabalham em órgãos públicos, né, mas não, provavelmente não têm autonomia para definirem orçamento nem nada, né, os gastos, né, somente estão lá para executar o que pode ser feito, tá? Mas nas empresas, principalmente, e, né, com certeza, na nossa vida pessoal, nós podemos implementar essas atividades, essas atitudes, entendeu? De pensar, né, o que que eu vou gastar, como que eu vou, o que que eu planejo, né? Tá? E aí você, né, vai ter que fazer aquilo que você se propõe, né? São coisas que você precisa fazer para alcançar aquilo que você se propõe a realizar, tá? Então, isso aí depende de nossas atitudes. Então, a gente vê lá que para implementar ele depende muito de mudanças, né? Principalmente a mentalidade das pessoas. Não é fácil e tem que treinar elas, ok? Alguma dúvida aí, gente? Todas, né? Pessoal, tem uma atividade que eu coloquei lá, tá? Para vocês fazerem hoje. É uma coisinha simples, uma perguntinha simples, né? Responder sim ou não, hein? Deixa eu só ver uma informação aqui. Ó, pessoal, eu vou passar para vocês depois, para fazerem durante a semana aí no portal, uma atividade aí valendo 200 pontos, tá? Então, vocês fiquem ligados aí, mas eu aviso vocês, ó, tá lá no portal, uma atividade lá valendo 200 pontos, tá? Ok?
Dúvidas? Nenhuma, gente? Que bom.